Olá pessoal, aqui Priscila. Nós vamos falar hoje sobre o escalímetro. Então, escalímetro, tem gente que chama de régua, né? Essa réguinha aqui. Essa aqui é uma pequenininha, um modelo minizinho, que é bom para carregar na bolsa, na pasta, ficar na obra. E tem uns modelos maiores, né? Que esse é em torno de 15 centímetros, tem uns de 30 centímetros. Mas a função é a mesma. O que é o escalímetro? Ele, o próprio nome já explica, vem de escala. Então, cada lugar aqui, ele mostra uma escala, tá vendo? 1 para 100, 1 para 125, temos 1 para 75, 1 para 50, 1 para 20 e 1 para 25. Geralmente são essas 6 escalas. O que significa isso? O que é escala? Significa que isso vai facilitar você a medir um desenho. Porque quando você recebe uma planta, às vezes uma planta está na escala 1 para 50, outra planta está na escala 1 para 100, 1 para 200, às vezes vai ter um detalhe na escala 1 para 20. Quanto maior o número, vamos supor 1 para 100, 1 para 200, menor é o desenho. No sentido assim, por exemplo, uma mesma planta, se eu representá-la aqui na escala 1 para 100, ela vai ocupar, por exemplo, meia folha. Se eu representar essa mesma planta dessa mesma casa na escala 1 para 200, 200 é um número maior, mas o desenho fica menor. Por quê? Porque, por exemplo, na escala 1 para 100, significa que a cada 1 centímetro no desenho vai equivaler 1 metro no real da construção. Na escala 1 para 200, vai significar que a cada 1 centímetro no desenho, eu vou ter 2 metros ou 200 centímetros, para ficar mais fácil, 1 para 200 centímetros na vida real. 1 para 100, 1 centímetro no desenho vai equivaler a 100 centímetros na realidade, que é 1 metro. 100 centímetros igual a 1 metro. Na escala 1 para 200, por exemplo, 1 centímetro ali no desenho vai equivaler a 200 centímetros ou 2 metros da construção. Vou explicar aqui, na prática vai ficar bem mais fácil. Então, mostrando aqui no escalímetro, por exemplo, ele simplifica, em vez de você ter que ficar fazendo, vamos supor, se você, sabendo isso que eu acabei de explicar, com uma régua que está em centímetros, você consegue saber a medida de qualquer desenho, sabendo a escala. Mas aí você ia ter que ficar fazendo regrinha de 3 toda hora. O escalímetro está aqui para facilitar, para você não ter que ficar fazendo essa conta que eu acabei de explicar. Então, o escalímetro está aqui para simplificar, para você não ter que ficar fazendo essa conta que eu acabei de explicar. E ele vem escrito aqui, ó, essa parte dele está na escala 1 para 100, esse 100 é disso. Então, a cada 1 vai ser 1 metro. Aqui, quando você medir, vai ser 2 metros. Na escala 1 para 50, cada 1 aqui vai ser 1 metro, aqui 1,5 metro, 2 metros, correto? E, por exemplo, você vai ver como que coincide, que eu falei com vocês que, por exemplo, a escala 1 para 100, o número é maior. Então, a escala 1 para 50, se o número menor, o desenho é maior. Vou provar aqui para vocês, ó. Eu não falei que cada um desse aqui representa 1 metro? Então, nós vamos medir aqui 1 centímetro. Eu marquei aqui na escala esse 1. Na escala 1 para 100, essa medida aqui que eu marquei, essa distância, equivale a 1 metro no desenho. Vocês vão ver que na escala 1 para 50, vai dar meio metro, ó. Escala 1 para 50, quando eu tiver que desenhar, representar 1 metro, vai ser aqui. Tá vendo? É o dobro da 1 para 100, né? Porque 50 é metade de 100. Então, ela é 2 vezes maior. Então, 1 metro na escala 1 para 50, em tamanho ali no desenho, é 2 vezes o que seria na escala 1 para 100. Vou explicar agora num exemplo de planta para ficar mais fácil ainda. Essa planta está na escala 1 para 50.
Então, exemplo, se não tivesse escrito essa medida de 4,15, vamos supor que o arquiteto esqueceu de pôr essa medida. Aí, se você tiver um escalímetro na obra, você não precisa perder tempo, ligar ou ficar esperando ele aparecer na obra para saber a medida. Você ia vir aqui com o escalímetro e medir. Como embaixo ali está falando que a planta está na escala 1:50, você ia pegar, medir nessa parte que está o 50. Aí você não vai precisar fazer aquela continha de regra de 3 que eu expliquei no início. Vamos conferir aqui, ó. 4,15. Certo? Então, para isso que serve. Aí, por exemplo, essa outra plantinha de situação, ela já está na escala 1:200. Geralmente, os escalímetros não tem 1:200, ele tem o 1:20. 1:20 é como se ela fosse 10 vezes, o desenho 10 vezes maior do que 1:200. Então, se eu pegasse esse desenho, geralmente essas escalas de 1:20 a gente usa só para um detalhe, for especificar algum detalhezinho de uma porta, sabe? Para o desenho ficar maior e ficar legível. Como isso aqui é a planta do terreno todo, aí você usa uma escala, que a gente fala, né, de 1:200, menor, para o desenho caber direitinho nas folhas. Então, como a gente não tem, geralmente os escalímetros não tem, a maioria não tem essa 1:200, a gente vai usar nessa face de 1:20. A única diferença é que, se fosse na 1:20, tá vendo aqui? Significa que esse 1 vai significar 1 metro na vida real, né? O que o desenho está representando. Então, esse 1 aqui vai ser 10 metros, porque ela a escala 1:200 é 10 vezes menor o desenho do que a 1:20. Sei que parece um pouquinho confuso, e é meio confuso sim, mas é confusa a teoria. A prática, você tendo escalímetro, facilita muito sua vida, fica muito simples. Então, por exemplo, aqui está falando que esse terreno tem largura de 6,5. Então, a gente não vai... Aqui seria 10. A gente não falou que aqui seria 10. Então, aqui seria 5, aqui 6. Vamos conferir? Então, vai ter que dar bem no meio entre o 6 e o 7. O profissional, o arquiteto, engenheiro vai te informar. Ó, essa planta está em tal escala, 1:200. Você vem aqui na 1:20, você vai lembrar, é 10 vezes de diferença. Então, esse 1 na 1:20, na 1:200, desculpa, vai ser 10. Nas que tem direto, você não precisa ficar pensando nada. Igual eu falei, na 1:50, 4,15, se você não tivesse essa medida. Essa outra planta também tá na 1:50. Ó, essa abertura aqui de 90, tá vendo? Ó, 90, certinho, ali antes de 1 metro. Correto? Então, com isso, facilita o seu trabalho. Se faltar alguma medida na obra, né, num projeto que às vezes a gente esquece de colocar, para você agilizar o seu trabalho, não ficar dependendo de informação, você tendo esse escalímetro que você compra numa papelaria, não é tão caro hoje mais, vai agilizar a sua vida. Então, pessoal, eu sei que é meio confuso, essa questão de escala é mais confuso, né? Escalímetro, igual eu falei, é para simplificar, não é para complicar. Mas eu preferi dar essa explicação teórica antes, que eu acho que conhecimento sempre é bom, né? Se vocês acharam que esse vídeo foi legal, dá um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com algum colega que você acha que gostaria de saber essas informações, tá? Estamos aí para ajudar. Qualquer dúvida é só falar. Até mais!